Tem alguma ideia do que seria isso? A iluminação do Espírito Santo? Não? Então, qual o significado desse verbo? Iluminar. Se a gente dar luz, sim, trazer luz sobre, encher de luz, tornar claro. Quando a gente fala que algo estava escuro, algo estava em trevas e se iluminou, é porque a gente consegue enxergar as coisas. A iluminação do Espírito Santo é uma doutrina que por muitas vezes a gente não sabe nomear, mas é muito presente no nosso dia a dia enquanto cristãos, porque a gente tem um pouco da compreensão de que nós, pelo nosso próprio entendimento, não conseguimos entender sozinhos a palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem nos ilumina para compreender. E é algo muito básico, é importante que a gente entenda, e é por isso que a gente vai estudar hoje. Eu acho que a aula vai ser rápida, mas vamos lá. Ainda não, tá. O que significa, então, iluminar? Foi o que eu falei, trazer luz sobre, encher-se de luz, tornar claro. A analogia que o Sproul é a nossa quarta lição do segundo caderno do livro, do Verdades Essenciais da Fé Cristã. A analogia que o Sproul traz logo no primeiro parágrafo é de uma lanterna, que uma das maiores invenções da modernidade, da contemporaneidade, foi a lanterna a pilha. Por quê? Nós somos muito dependentes da energia elétrica. Eu acho que hoje nenhum de nós se enxerga sem a energia elétrica. E isso fica claro quando está de noite e dá um apagão. Você fica sem luz. Você não sabe o que você vai fazer. Hoje a gente tem a funcionalidade da lanterna nos celulares, né? Mas se o celular descarregar, também não tem como a gente carregar. Então a lanterna a pilha é a analogia que o Sproul usa para falar justamente isso. Que quando falta luz, a lanterna é quem nos salva. Porque é com a lanterna que a gente consegue enxergar onde está até uma vela para botar, para ficar acendendo, ou para a gente não ficar em total trevas e sair topando nos móveis e coisas assim. E em seguida ele fala que a Bíblia não é um livro das trevas, pelo contrário. Em Salmo 119, é um salmo muito conhecido, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tá bom, Luísa, mas você está falando de luz, que a gente tem noção de que esse versículo é um versículo que muitos de nós já tem na memória mesmo, mas por que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo? Se a gente já tem... Agora foi. Calma aí. Por que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo? Porque algumas partes das Escrituras são claras, porque já foram explicadas para nós. Até muitas das parábolas de Jesus, a gente só consegue compreender porque logo em seguida tem o relato de Cristo explicando para os seus discípulos o que aquela parábola significava. Por exemplo, a gente tem a parábola das sementes, de que a semente cai em terra fértil dá frutos, a semente que cai à beira do caminho o pássaro leva, a semente que cai no meio dos espinhos, os espinhos sufocam quando começa a crescer. Talvez se a gente não tivesse a explicação logo após da parábola, a gente não compreenderia. Mas existem passagens bíblicas que são mais complexas e que não têm uma explicação clara de Cristo, ou logo após, nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes. E é por isso que a gente precisa da iluminação do Espírito Santo. E aí você pode me questionar, Luísa, mas hoje a gente já tem muitos estudos e estudiosos que já tiveram diversas interpretações, que entendem o contexto e que já explicaram para nós. Com certeza, a gente tem e devemos fazer uso desses estudos, desde que sejam sérios
e de acordo com a palavra de Deus. Então, por que a gente ainda continua precisando da iluminação do Espírito Santo? Porque o pecado cega o nosso entendimento. E é justamente isso. O pecado coloca o nosso entendimento em meio às trevas. E é por isso que a gente continua precisando da iluminação do Espírito Santo. Por exemplo, quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei. Uma passagem que eu lia, uma passagem conhecida do Novo Testamento, uma passagem que você lê, mas um dia você está fazendo seu devocional e aquilo faz sentido, diferente. De, meu Deus, parece que isso aqui nunca esteve aqui e hoje eu consigo enxergar. Porque naquele momento, o Espírito Santo veio sobre você e te trouxe luz para a compreensão de forma mais profunda. Não uma compreensão apenas da palavra ou das passagens, mas uma compreensão que se torna prática na nossa vida. E antes da gente continuar, uma coisa que a Ana falou na aula dela, quando começou a falar sobre o Espírito Santo, é a diferença entre a inspiração e a iluminação. Nós acreditamos, nós sabemos que a palavra, os homens que escreveram a palavra de Deus, o cânone bíblico, os livros bíblicos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que toda palavra é inspirada pelo Espírito. Por isso que a gente sabe que é verdade, confia e acredita na infalibilidade. É que a Bíblia é infalível. Volta. E qual é a diferença, então, da iluminação do Espírito Santo e da inspiração do Espírito Santo? O Espírito Santo inspirou esses homens para escrever a Bíblia. E ele ilumina a nós, hoje, que temos acesso à palavra de Deus para compreender. A nossa compreensão, ela está completamente atrelada, porque foi o mesmo Espírito que inspirou o Espírito que ilumina. Ele não vai, em nenhum momento, nos enganar. Então, qualquer iluminação, entre muitas aspas, qualquer compreensão que vá de encontro, que vá de forma contrária à palavra, qualquer interpretação que esteja indo de encontro com os princípios que a gente já conhece bíblicos, isso não é uma iluminação do Espírito. Teve um caso que ficou muito conhecido, que passou até no Fantástico, de um pastor que teve... A Ana tá rindo, não sei se vocês vão lembrar disso, que ele pegou uma passagem de Osés, que falou, pega uma mulher e adultera. E aí, a irmã da igreja desse pastor, ela teve um sonho que confirmou essa interpretação, e acabou que era assim, a esposa do pastor aceitou, porque foi a forma como ele viu aquela passagem, e o marido dessa fiel também aceitou, porque eles supostamente tiveram uma revelação divina confirmando aquela interpretação. E depois, o caso ficou muito famoso, foi fantástico, e eles viram que estava faltando compreender um acento, né? Porque no caso era pega uma mulher adúltera, não adultera, entendeu? Então essa interpretação que fazia com que eles estivessem em pecado, estivessem adulterando, enganados, achando que aquilo ali tinha sido um direcionamento de Deus, na verdade era mais uma obra do pecado de Satanás enganando a eles. Então, toda a iluminação, quando a gente for ler a Bíblia, quando a gente for estudar, a gente tem que pedir esse direcionamento para que o Espírito de Deus nos ilumine e faça com que os nossos olhos sejam abertos, que o pecado não cegue o nosso entendimento
para que a gente compreenda o que ele já inspirou, o que já está escrito ali. Eu vou passar para essa leitura, não sei se vai ficar muito difícil para alguém ler para mim, por favor. Então eu leio, tá pequeno, né? Tá claro também. Que é da passagem de 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16, que é um dos versículos que o Sproul põe aqui como base para a nossa lição. Então eu vou ler e depois a gente conversa. Oi, você pode ler? Então, rapidinho que a doutora vai levar o microfone para vocês. É um pouquinho grande, tá? Tem outro slide. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Obrigada. O Sproul segue. Quando ele, se vocês abrirem a lição de vocês, ele põe essa passagem e depois ele segue explicando que Paulo faz uma analogia com a experiência humana. Nenhum de nós tem a capacidade de saber o que se passa na mente do outro. Nenhum de nós. A gente só sabe o que está passando na nossa cabeça. A gente só tem noção dos nossos pensamentos. Até onde eu sei, ninguém tem esse poder de ler mente. E muito menos de compreender os pensamentos e os sentimentos sem que a outra pessoa expresse e fale. E justamente nessa passagem, a analogia que Paulo está fazendo com essa característica é de que somente o Espírito de Deus é capaz de trazer a compreensão dos pensamentos de Deus para nós. Eu sei que a frase pode estar um pouco confusa, mas assim, nós não temos a capacidade de entender o pensamento do outro, quanto mais a capacidade de entender os pensamentos de Deus, sem que Ele próprio se revele os seus pensamentos e os seus planos a nós. Então, quantas pessoas podem conhecer alguém que lê a Bíblia, é alfabetizado e consegue ler, mas não consegue compreender o que aquilo ali está escrito, o que está escrito. Assim, justamente, porque essas coisas são discernidas de forma espiritual e não de forma carnal. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia e tem interpretações de texto, a gente consegue ter a noção do contexto histórico, quando foi escrito, por que aquilo ali está sendo escrito, através dos conhecimentos humanos e históricos que já nos são oferecidos, mas compreender, discernir de forma espiritual é apenas através da iluminação do Espírito. Por quê? Porque existe a diferença entre o que Axel falou na aula dele, quem não estava, uma diferença que eu e ele fazemos, não é
nova diferença na língua portuguesa é de saber e entender. Muitas vezes a gente sabe uma coisa, mas a gente só entende quando aquilo se torna real, quando aquilo faz diferença na nossa vida. Porque não adianta de nada nós sabermos que Deus se encarnou e se entregou por nós na cruz, se aquilo ali não faz diferença na nossa vida. Porque muitas pessoas acreditam que Deus existe, muitas pessoas acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas elas não vivem de acordo com essa verdade. Porque o entendimento ainda está obscuro. O entendimento dessa verdade não se fez real na vida dessas pessoas. E esse entendimento só é real em nós. Não só o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou, mas isso é visto na nossa vida quando a gente vive de acordo com essa verdade e de acordo com as outras verdades bíblicas e essenciais para que a gente tenha uma vida de uma conduta cristã ilibada, assim, ilibada não de forma que a gente não peque, mas que isso seja real e transforme a nossa vida. Então, as coisas... Deixa eu ver aqui. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Tá claro? Eu sei que pode estar parecendo repetitivo, mas muitas vezes a gente tem um amigo, um familiar que a gente explica e a pessoa fala assim, tá bom, eu entendi, mas aquilo não fez diferença para a vida dele. Porque essas coisas só podem ser discernidas de forma espiritual, quando o Espírito Santo toca em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ajuda a interpretar de forma fiel, né? A palavra de Deus. Então vamos seguir? Um pouco parecido com o caso que eu falei da diferença entre inspiração e iluminação, é a diferença entre iluminação e revelação. Muito se fala no contexto evangélico brasileiro, talvez você já tenha ouvido falar, de alguém que teve uma revelação de Deus, do Espírito, alguém que foi revelado algo sobre a vida de outra pessoa. Mas a iluminação não deve ser confundida com a revelação. Existem religiões que vieram de revelações que a pessoa teve do Espírito. Eu acho que os Mormons são um desses casos, né? Que a pessoa falou que teve uma revelação do Espírito em que ela devia teve uma interpretação diferente e aí criou uma distinção, acho que os mormons pra gente são considerados até uma seita, que difere da palavra de Deus, porque muitas vezes essa revelação vem de interpretações equivocadas que não estão de acordo com o restante da Bíblia. A Bíblia não se contradiz, como a gente já estudou aqui ano passado, logo no começo. Então, o Sproul, ele traz uma frase que eu até sublinhei, que fala: o cristianismo reformado nega enfaticamente que Deus transmita novas revelações normativas hoje. O que isso significa? A gente não acredita que pode vir a existir alguma nova regra que já não esteja na Escritura. Não existe uma normativa. Tudo que a gente precisa saber para continuar vivendo já foi inspirado, já está revelado nas Escrituras. E é por isso que a gente precisa da iluminação do Espírito, para compreender aquilo que já está escrito, não para trazer uma nova coisa. Então, se você se deparar com algum ensinamento
com alguém falando algo que seja contrário ou que não esteja escrito na Bíblia, então, assim, meus irmãos, que seja anátema, que a gente negue isso com toda propriedade, porque tudo que a gente precisa para compreender já foi revelado na palavra. A gente não acredita que o cânone ainda está sendo escrito, entendeu? O cânone bíblico é isso aqui, para quem não sabe. Cânones são o conjunto de livros que compõem a Bíblia. Isso já foi muito discutido durante anos por concílios e é nisso que a gente acredita, nos livros que estão aqui, tanto que alguns foram tirados, mas porque a gente sabe que tudo que está escrito não se contradiz. E, como eu falei, a nossa lição era bem curtinha, então, de forma prática, eu queria ler o último parágrafo da lição antes do sumário, logo após essa citação que eu fiz que eu falei que eu sublinhei do Sproul. Então vamos lá. O cristianismo reformado nega enfaticamente que Deus transmita novas revelações normativas hoje. O Espírito continua operando, iluminando aquilo que está revelado nas Escrituras. O Espírito nos convence da verdade da palavra, nos ajuda a entender a palavra e a aplicar essa verdade à nossa vida. Ele opera com a palavra e por meio dela. Sua tarefa nunca é ensinar contra a palavra. Portanto, é sempre necessário testar aquilo que ouvimos mediante o ensino da palavra. A Bíblia é o livro do Espírito. O Espírito inspirou para que ele fosse escrito, que a Bíblia fosse escrita, e o Espírito nos ilumina para que a gente tenha essa real compreensão. De forma prática, o Espírito Santo nos auxilia não apenas na compreensão dos textos bíblicos, mas também na aplicação da palavra de Deus na nossa vida a cada dia. Então, a iluminação espiritual não serve só para compreendermos de forma racional, mas de forma prática no nosso dia a dia. É o Espírito que faz essa obra em nós, para que todos os dias a palavra de Deus seja transmitida através das nossas ações e do que sai da nossa boca também. Temos alguma questão? Eu tenho uma questão. Não, só quando sobre essas revelações do Espírito, é muito difícil a gente hoje dar crédito a esse tipo de coisa, porque é o tempo todo pessoas falando que eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, e a gente acaba não acreditando mais. Então, eu queria, na verdade não é uma questão, mas é só uma orientação sobre, assim, a gente, até que ponto a gente deve acreditar e desacreditar nesse tipo de coisa. Será que o Espírito ainda revela assim, eis que te digo? Ou a maior revelação já está posta, que é a palavra de Deus, e enfim, deu para entender mais ou menos? Tá. E eu acho que é como eu li que está aqui, entendeu? Nosso parâmetro deve ser isso que foi falado está de acordo com as Escrituras? Isso, se sim, assim, se alguém falar assim, eis que te digo, sei lá, arrependa-se dos seus pecados, sabe? Isso, eu sei que as revelações, quando são ditas assim, elas não são geralmente assim, mas geralmente é algo em torno da prosperidade, algo que vai acontecer no futuro, como se fosse uma previsão do futuro. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, se não for contrário, aí, porém, é avaliar, né? Avaliar, porque como o Sproul bem disse aqui, a Bíblia é o livro do Espírito, e o Espírito que inspirou, calma aí que eu me perdi. O Espírito continua operando, iluminando aquilo que está revelado nas Escrituras. Então, se for contrário às Escrituras, e não só, meus irmãos, não só contrário de forma
literal no sentido de uma palavra contrária, mas se aquele preceito, se aquele conceito que está sendo passado nessa revelação for contrário aos conceitos básicos da nossa fé, isso é contrário à Escritura. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus e a gente estudar a palavra de Deus com a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente entenda, a gente não conheça apenas de palavra, mas que a gente entenda no nosso coração e na nossa mente os preceitos reais da nossa fé. Entendeu? Então, sim, hoje a gente já tem muito material bom, de boa qualidade, se vocês quiserem. A gente tem pessoas muito gabaritadas na nossa igreja para indicar materiais bons de estudo bíblico, de tudo, não só os nossos pastores, mas os professores, fora eu, que podem ajudar, a Ana, várias pessoas formadas e, assim, a nossa igreja é uma igreja séria em relação a isso. Então, não busquem qualquer material na internet, mas procurem nossos irmãos da igreja, nossa liderança, para estudar isso, para que a gente não seja enganado por qualquer revelação que muitas vezes mexe com o emocional, mas está indo de encontro com a palavra de Deus. Claro. Deixa só a Duda chegar com o microfone, por favor. Uhum. A revelação do Espírito Santo. Primeira coisa, maravilhosa. Ele nos convence do nosso pecado. Né? Eu sou pecadora. A nossa natureza, ela é pecadora. Nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo, já temos revelações do Espírito Santo na nossa vida, mas algo muito sério ainda está em nós que Deus não tirou, que é a nossa origem pecaminosa. Então, nós somos propensos a cair, a tropeçar. Mas quem nos fortalece, quem nos ajuda é o Espírito Santo, que está sempre tocando no nosso coração, falando no nosso coração, e nós entendemos o nosso coração. Hoje está muito difícil, filha, porque nós estamos vivendo uma época, e a própria palavra de Deus diz que no final dos tempos viriam falsos profetas, se possível for, enganariam Deus escolhidos. Então, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não damos o melhor do nosso tempo para a palavra de Deus, daquilo que nós estamos lendo, nós não vamos entender. Eu só vou contar uma experiência. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu falei assim, poxa, eu não estou entendendo nada. Achava a Bíblia um livro, eu disse, Senhor. Aí eu vi as mensagens do pastor, eu vi naquela época eu era jovem, eu comecei a sabe como é que era difícil. Aí eu disse, mas eu não vou desistir, não, eu quero entender a palavra de Deus. Aí eu vi nas mensagens, lendo, que coisa maravilhosa. Textos que eu nem podia pensar, hoje nós entendemos, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que oculto pertence ao Senhor, mas aquilo que é nosso, Deus revela para nós através do Espírito Santo. Então, o nosso pecado é convencido pelo Espírito Santo. E nós somos essa luz, né? Quando você fala de Jesus, alguém vai olhar para você e diz, puxa, aquela menina tem alguma coisa diferente. Não é só algo diferente está nela. O que está diferente em você? O que tocou? O Espírito Santo de Deus. Ele nos revela essa verdade. Que o mundo hoje, infelizmente, eu estava conversando com a menina da igreja, só para terminar, e eu estou preocupada com aquela moça, ela é minha vizinha. E ela disse, Odete, eu fiquei 10 anos numa igreja. Ela usou uma expressão, até eu não vou falar de iluminação, no respeito, vocês estavam numa igreja do Huawei. E hoje, Odete, estou afastada da igreja e decepcionada totalmente com a igreja. Aí eu disse, como é que você está lendo a Bíblia? Como que você está procurando a palavra de Deus? Até isso está difícil para mim. Olha, amigas, como nós temos que ter cuidado. Não é? Isso que você está falando é tremendo, é maravilhoso. É maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles
através de nós, com o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado e faz aqui você resvalou. Quando você lê a Bíblia, eu só fazer uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, você fala assim, poxa, isso aqui é para mim. Já aconteceu com você? Trilhões de vezes comigo. Senhor meu Deus. Então, toca lá no mais profundo da nossa alma, então, espetada, filha, tão doída, sabe? Muito doída. Eu já tive, tenho várias experiências com isso. Só pede isso aqui para você. É o Espírito Santo que está tocando em nós. Olha aqui, presta atenção no que está aqui. Então, é isso que a palavra de Deus nos diz. E nós temos que ter cuidado. Ah, o Senhor me falou, Deus disse. Cuidado, cuidado. Porque se não bater na palavra de Deus, conforme você usou a expressão, é anáfema, é mentira. Muito obrigada, irmã Odete. Sempre com as suas contribuições valiosas. Mais alguém queria falar alguma coisa? Falar depois da irmã Odete é difícil, né? Amém. Assim, a Bíblia disse, né, que se fosse a irmã Odete, ela citou, né, o texto, se fosse possível, os escolhidos de Deus seriam enganados. A gente percebe que isso não vai acontecer, mas não tira de nós a responsabilidade de conhecer a verdade, até porque o que está em jogo, nesse momento em que alguém venha falar alguma coisa para a gente que não seja o Evangelho, e aí o texto diz que nós somos protegidos pelo Senhor para não sermos enganados. A questão é que nós estamos diante de uma grande oportunidade de falar da verdade para alguém que está vindo com uma mentira. Não é somente de nos protegermos, né, nos livrarmos daquilo dali a ponto de sermos enganados. Nós não vamos ser enganados porque Deus, Ele vai nos guardar a respeito disso. Mas é uma grande oportunidade de falar para aquela pessoa que está vindo com algo que não é verdadeiro. Então esse é um ponto que é importante. Uma outra coisa é que as pessoas tentam dar peso naquilo que elas estão falando com esse jargão ou essa frase de que eis que te digo, assim diz o Senhor. O que Deus falou está na Bíblia, né? A gente sabe disso. É óbvio que às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos. E aí por isso a importância da igreja, dos seus líderes, né? A importância de você confiar nos líderes que estão sobre você. Caso você não concorde, você é livre para chegar para o seu pastor, para a sua liderança e falar, eu não concordo com o que está sendo pregado, com a visão e tal, e você é livre sim para ir buscar um outro lugar para você viver a tua fé, né, naquilo que você pensa. Mas o ponto é desenvolver a sua vida cristã, de leitura da palavra de Deus, conhecendo a verdade, porque a Bíblia diz que ela vai te libertando cada vez mais. E com relação às coisas que nós estamos vendo e ouvindo por aí, que são muitas, ninguém aqui está proibido, né, de ler alguma coisa, ver ou ouvir na internet. A questão é que quando isso for contra aquilo que você vê que é pregado na igreja onde você congrega, você levar a liderança da tua igreja para saber se concorda ou não com aquilo, se vai te orientar de maneira diferente ou não. Hoje nós temos um problema enorme, que as pessoas elas estão ouvindo a igreja, ouvindo seus líderes, elas estão ouvindo a internet de várias pessoas, ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. E aí está se perdendo na hora de viver, não sabe para onde vai, come de tudo. Quando você pega todas essas informações e você tem maturidade para saber como lidar com elas, é um ponto. Agora, quando você não tem, a tendência é que você casse uma ruína aí muito rápido para a sua vida. Então, ninguém é impedido de ouvir, de ler, de ver, mas faça um filtro e busque pessoas, principalmente a sua liderança, que aí você vai estar em obediência, e quando você faz isso, Deus te honra, Deus te abençoa.
Então, compartilhe com pessoas que você sabe que vai te orientar, vai te ajudar. Agora, não pegue essas coisas e tome suas próprias decisões e viva da maneira que você acha, porque alguém falou isso que te digo, trouxe uma revelação que na tua igreja nunca foi pregado daquele jeito e você acha que aquilo ali é o caminho novo a ser seguido. Não faça isso. Busque sempre a liderança. Eu acho que toda atitude de obediência, de respeito à liderança que Deus colocou sobre a tua vida vai te desenvolver e vai abrir caminhos para que você cresça. Hoje, por exemplo, nós temos questões de pessoas que estão ouvindo muitas coisas e você começa a perceber um comportamento de desobediência, né? E está na cara, isso é muito claro, que a pessoa decidiu ir por um caminho que os frutos mostram como que ela está vivendo, o que ele está fazendo. Por isso que a gente vê de vez em quando o pastor Cláudio e até mesmo vocês, professores do CTM, citando alguns teólogos, alguns escritores, né, para que as pessoas tenham acesso também a essas literaturas, a essas pessoas, porque nós confiamos e vimos que eles pregam o Evangelho, são pessoas que a gente indica. Caso você chegue a alguém que nunca foi dito, nunca foi falado, que surgiu do nada na internet, que de alguma maneira isso te cativou, conversa com alguém, conversa com o seu líder, os jovens, conversa com o seu líder dos jovens, tem os pastores da igreja, tem os líderes da igreja, e até porque se for algo mesmo de Deus, nós não estamos aqui para chegar e dizer, não, nós conhecemos a verdade e a nossa verdade. Não, nós vamos ouvir, nós vamos saber, até porque nós pastores, os professores, nós ouvimos de tudo e lemos de tudo, justamente para saber, na hora, orientar, aconselhar e ver se aquilo dali faz parte ou não do Evangelho. Eu acho que esse é um caminho saudável, né? Para que a gente consiga desenvolver a nossa vida espiritual. Obrigada, Lê. Como a irmã Adete falou, como o pastor Alessandro falou, quando eu falei na internet, gente, não foi do tipo assim, não busquem. A gente sabe que tem muita coisa boa disponível, gratuita ou paga na internet, mas assim, não busquem sem orientação nenhuma, sem nenhuma base. Se você está em dúvida, se você ainda não sabe direito no que você acredita, nós temos pessoas aqui, entendeu? Que são gabaritados para ensinar e para indicar até mesmo. Procura fulano de tal, procura tal livro, lê tal livro e ponha sempre à prova nas Escrituras. Isso está de acordo com o que está revelado nas Escrituras? Sim, isso está de acordo. Está de acordo com o que a minha fé ensina, o que a nossa fé ensina? Sim, isso está de acordo. Então eu vou estudar. Então eu vou buscar uma orientação mais profunda. Ou não, isso é contrário aos ensinamentos bíblicos, isso é contrário a tudo que é pregado e ensinado na nossa igreja. Então, como a gente tem uma diversidade de denominações, isso não significa nem que todas elas são boas, nem que todas elas são ruins, né? Então, eu acredito que nunca que a gente sabe de tudo. Temos muitos irmãos muito gabaritados aqui e fora daqui. Então, pesquise, mas sempre debaixo da orientação de uma pessoa de sua liderança, que você confie, e sempre debaixo do temor do Espírito de Deus. Que a gente leia as coisas e ponha à prova, peça a iluminação para que o Espírito nos traga esse discernimento. Se isso é de fato uma pregação genuína do Evangelho ou não. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Paulo pegou aí a terra, se a gente fazer essa perguntinha. Tá. Queimar os altares, se tinha um altar lá, como chamava aquele altar? Altar a Deus desconhecido? Isso. Aí o que Paulo falou para eles? Paulo chegou lá e falou assim, vocês estão tudo errado. Vocês estão pegando o Evangelho ali, vocês estão pegando tudo errado. Paulo fez o contrário. Vocês são demasiadamente religiosos. Vocês estão pregando a doutrina
que Paulo pregou com toda a autoridade, dizendo para aquele povo de Atenas quem era Jesus. O mundo, às vezes até a própria internet, nos mostra um Deus que não é verdadeiro. Um Deus que fala, mas ele não falou. Então, o que acontece? Nós precisamos de quê? Mais uma vez, essa iluminação do Espírito Santo para nós sabermos discernir, né? O que é certo e o que é errado. Conhecereis a verdade. A verdade o quê? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, gente, é o salmo maior que tem na Bíblia, né? Vem aí, né? E o que está no Salmo 119? Nós já paramos para ver? Ele fala das leis, daquilo que o Senhor mandou para nós cumprirmos. Mas e todas aquelas leis que estão lá no Salmo 119, quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus veio e disse assim, olha, estou aqui. Por isso que eu falo, a Bíblia em Gênesis, começo, e lá em Apocalipse eu acho toda a revelação da verdade, da palavra de Deus. Lá está toda a revelação da palavra de Deus. Odete, mas eu sou tão pequenininha, como é que eu vou entender a revelação da palavra de Deus? Eu não entendo. Mas eu entendo tudo? Não entendo tudo. Mas então a gente tem um desejo grande de buscar. Você fica sem almoçar, sem jantar todo dia? Não entendi, mas pode repetir. Nós ficamos sem jantar, sem almoçar todo dia? A gente não fica, porque vai dar uma fome, não é? Uhum. Então nós temos que ter o quê? Fome da palavra de Deus. Desejo. Eu preciso. Olha, deixa eu contar uma experiênciazinha a vocês. Pequenininha. Eu estava numa determinada reunião, uma moça me chamou. Não sei, não estava na igreja, era uma igreja que estava sendo criada lá, né? Aí eu fui, aí a moça levantou uma profeta, e eu sentadinha no meu cantinho, ela foi dizer assim, Deus está me revelando toda a enfermidade que vocês têm. Quando ela falou assim, meu coração já bateu assim, quer dizer que ela vai acertar o meu problema. E ela começou a falar, ou você está com câncer, você está isso, você está aquilo, você está com aquilo outro, você está com aquilo outro. Eu estava com um problema seríssimo de um tendão aqui no meu calcanhar, e meu pé estava inchado, mas só que ela não viu meu pé inchado. Ainda bem que ela não viu, graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Quando ela botou a mão na minha cabeça, eu disse, irmã, a senhora está com câncer. Ela disse que eu estava com câncer. E que eu procurasse, que estava já assim. Eu olhei para aquela mulher, eu tive pena. Amiga, eu saí daquela reunião assim, tão triste. Não porque ela disse que eu estava com câncer, mas porque não tinha verdade. Eu saí chorando daquela reunião, muito triste. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, disse, Odete, você vai procurar o médico? Meu bem, eu estou fazendo meus exames, nunca. Então, com 85 anos, graças a Deus, esse câncer ainda não apareceu, e em nome de Jesus não vai aparecer. Você está entendendo, amigas? Como é que nós temos que ter cuidado? E as pessoas ali, elas impõem as mãos. E a palavra de Deus diz que a gente ter cuidado, até não impor as mãos, até não levantar as mãos, né? As mãos santas. Olha, gente, a palavra mexe muito na gente. Ela vira você pelo avesso. Né? Ela vira você pelo avesso. Então, quando essa palavra está virando a gente pelo avesso, está trazendo mais, por isso que nem olhos viram, não temos consciência de falar o que Deus tem preparado para nós. Né? Mesmo lendo a Bíblia. Deus é inesgotado, Deus é fonte de luz, fonte de verdade, Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não somos nada. Eu estou com 85 anos. Se você perguntar assim, Dona Odete, a senhora quer viver mais? Eu quero. Dona Odete, a senhora veio para o céu hoje? Opa, que bênção. Maranata, olha a Deus, Jesus. Né? É isso, amado, que nós precisamos. A nossa igreja. Vocês jovens, eu quando vejo vocês aí, me emociona muito. Pregando, olha, você não tem ideia como toca no meu coração. E louvo a Deus por isso. E você está nos ensinando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Vamos orar então, irmão? Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá
de aprender mais sobre a sua palavra. Muito obrigada pelo teu Espírito que nos ilumina, que nos traz compreensão, que faz com que os seus preceitos sejam reais nas nossas vidas, dia após dia. Obrigada pela tua graça, porque nós não somos merecedores de nada, não somos merecedores de nada de bom que nós temos, pelo contrário. E é tudo pela sua graça. Nós vivemos e que a gente permaneça assim, Pai, tendo um coração grato todos os dias pelo seu cuidado, pela sua provisão, que nada, que nenhuma mentira de Satanás, que o nosso pecado não segue nosso entendimento. Então, por favor, continua derramando mais porção de tua graça para que a gente continue aprendendo todos os dias mais daquilo que o Senhor tem para nós, que já está revelado nas suas escrituras. Enche-nos com a vontade de te conhecer e de fazer conhecido. Em nome de Jesus. Amém.